Amém? Nessas terças-feiras, quando eu estou aqui ministrando, eu estou falando sobre um tema central, uma questão de decisão. E cada dia a gente está falando sobre um assunto relacionado a isso. E hoje eu quero convidar você a participar comigo de mais uma palavra, que eu sei que Deus vai falar ao seu coração, como falou ao meu coração no dia de hoje, enquanto eu estava estudando essa palavra, preparando esta palavra. O Senhor falou muito ao meu coração. Ela está registrada em Josué, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 e alguns versículos do capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 19. Do versículo 16 até o versículo 19. Se você encontrou, te convido a se colocar de pé, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Diz assim a palavra: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais. Maldito o arraial de Israel, o turveis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5 em diante. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão? Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco,
se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. E fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Senhor eterno Pai, soberano Senhor, te louvamos por ter lido esta palavra. Pedimos e contamos com a inspiração do Teu Espírito, a ação da Tua graça, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Fale mais uma vez com o Teu povo. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e de poder juntos glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é santo, porque Ele é soberano e porque Ele é fiel. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e entendemos que Ele ainda vai fazer coisas grandiosas neste lugar, que Ele vai realizar coisas grandiosas em nossas vidas. E nós temos trabalhado este tema, e Deus tem falado muito aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre Acã e a decisão que vira tragédia. A gente pode olhar para esse texto e falar, mas esse texto ele é antes da graça. Não vai acontecer essas coisas conosco nos dias de hoje. Mas no Velho Testamento nós vamos ver vários textos falando sobre as consequências do pecado. O próprio livro de Gálatas fala que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós fazemos neste plano, neste mundo, nós colhemos neste mundo. Tem coisas que na eternidade nós vamos colher. Mas tem coisas que nós vamos colher agora, porque a nossa eternidade já começou. Se você não sabia disso, a nossa eternidade já começou. Nós somos seres eternos. E nós precisamos escolher, eu sempre falo isso, de que lado eu vou viver a minha eternidade. Se no céu ou se no inferno. Não existe um terceiro lugar. Ou eu vou para o céu ou para o inferno. E eu preciso entender, escolher para que lugar que eu quero ir, para que lugar que o Senhor preparou para mim. E muitas vezes é a minha decisão de alinhar a minha vida com aquilo que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, os planos do Senhor. Quando nós lemos esse texto, ele vai nos contar, aqui nós falamos a semana passada um pouquinho, até essa parte de Jericó, e nós vamos continuar a partir daqui. Josué chega em Jericó, e Deus tinha falado para Josué rodear aquela terra por 6 dias, uma vez, todos os 6 dias. No 7º dia, ele teria que rodear aquela cidade, aquela terra, por 7 vezes. E o Senhor disse, quando eu falar para gritar, o povo vai gritar, e as muralhas vão cair. E no 7º dia, eles rodearam aquela cidade. E Deus tinha falado para Josué, olha, quando os muros caírem, você vai poupar apenas a família
a família de... Não sei se é o nome da mulher? Da Raabe. A família de Raabe, porque eu fiz um pacto, porque ela escolheu os meus espias na sua casa. Então havia um plano, um projeto de Deus de que a casa de Raabe seria poupada. O demais, você vai destruir tudo que é consagrado ao maligno, os animais, as pessoas, tudo vai ser destruído. Apenas o tesouro que existe nessa cidade, vocês tragam e consagre para o Senhor. Todo o tesouro, ouro, prata, ferro, tudo que for precioso, você vai guardar. Mas se não for precioso, os animais, as pessoas, é para matar e para destruir tudo, as roupas, tudo é consagrado, não quero nada para mim. E o povo rodeou por 7 vezes no 7º dia, e eles gritaram, uma grande grita, e a Bíblia diz que quando eles começaram a gritar, aqueles muros começaram a ruir, e aqueles muros vieram ao chão. E quando aqueles muros vieram ao chão, amados, eles entraram naquela cidade, poupou a família de Raabe, e destruiu tudo aquilo que havia de ser destruído. Josué se deu por satisfeito, por ver que o povo tinha obedecido o que Deus tinha mandado. Mas o que acontece, que muitas vezes, um líder espiritual, um pastor, alguém que tem uma liderança sobre a sua vida, que foi chamado para te orientar, para te alinhar na palavra de Deus, ele dá uma ordem e ele pensa que você está caminhando naquela ordem, porque na presença dele está tudo certo. Diante da presença do líder, você é o melhor crente do mundo. Você parece ser a pessoa mais obediente que existe na igreja. Mas quando você está longe da sua liderança, quando você está longe dos seus irmãos, muitas vezes a sua conduta e a sua maneira de se comportar é totalmente ao contrário daquilo que você aprendeu. E muitas vezes para um líder, quando ele vê aquela pessoa se esforçando, aquela pessoa até mesmo aparentando que ela está bem, fazendo as coisas certinho, ele se alegra, porque ele não sabe o que está oculto, ele não sabe o que está escondido. Então para Josué, na sua primeira ordem que ele deu, o povo todo obedeceu, começou a matar tudo, matar os animais, começaram a matar as pessoas, as crianças, começaram a queimar tudo aquilo que Deus tinha falado, é para queimar, para destruir tudo, e começaram a destruir, e tudo foi destruído. Mas o que Josué não sabia, era que Acã tinha tecido os olhos em algumas capas babilônicas, algumas peças de prata. Ele tinha escondido aquilo, levado para a sua tenda, cavado um buraco e enterrado toda aquela fortuna que ele separou para ele, não obedecendo o que Deus tinha falado. Porque Deus tinha determinado que todo o povo deveria ficar longe das coisas contaminadas, que o povo não deveria estar perto daquelas coisas que não agradavam ao Senhor. Se nós olharmos isso para os dias de hoje, nós vamos entender que Deus está falando para nós, que nós temos que nos afastar das coisas contaminadas, daquilo que é pecado, daquilo que é vício, daquilo que é ilegal, daquilo que não agrada a Deus. Às vezes as palavras torpes da sua boca, às vezes as decisões erradas de ter lucros ilegais, lucros desonestos que não agradam ao Senhor. Às vezes as decisões de tratar a sua família de forma ríspida, de forma que não agrada ao Senhor, de maneira de você muitas vezes não ter uma vida de oração, de consagração e de separação. Então muitas vezes essas atitudes, elas atraem as maldições, atraem as coisas que não agradam ao Senhor, as coisas contaminadas, e nos destrói, nos afasta de Deus. Porque a palavra de Deus em Isaías 59:2 fala que as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e o nosso pecado encobre o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos ouça. Então quando nós nos afastamos de Deus, nós atraímos o pecado. E Deus tinha falado para aquele povo, tinha determinado que aquele povo deveria ficar longe das coisas contaminadas, e que os tesouros que eles encontrassem ali fossem devidamente consagrados ao Senhor, colocados diante de Deus. E não era para eles ficar com nada, nem uma moeda para eles. O que era de tesouro era para ser entregue ao Senhor.
E havia ali uma lei e uma condenação se desobedecessem àquela lei, porque se alguém se guardasse para si, ia trazer problemas para a sua casa, para a sua família e também para todo Israel. Por isso Deus tinha deixado muito claro, porque as leis que o Senhor traz para nós, é para nós obedecermos. As leis que são estabelecidas para nós, é para nos dar vida, para nos dar destino, direção da parte do Senhor para as nossas vidas. Então eu quero falar sobre 3 pontos dessa decisão de Acã. A primeira decisão é a decisão de desobedecer a ordem do próprio Deus. A decisão de desobedecer a ordem do próprio Deus. Vamos ler aqui o versículo 18 e 19 novamente. Fala assim: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então isso era uma ordem expressa de Deus, era uma ordem determinada, uma ordem própria da parte de Deus para aquele povo, era uma ordem bíblica, era um princípio que precisava ser seguido, e se não seguisse, eles iriam colher as consequências da desobediência, porque Deuteronômio 28 fala que se tão somente tiveres o cuidado de obedecer a lei do Senhor, tudo que está escrito na lei do Senhor, todas estas bênçãos te seguirão e te acompanharão. Mas a partir do versículo 15 fala que se você desobedecer, todas essas maldições virão sobre vós, sobre a sua casa, sobre a vossa família. Então a palavra de Deus é para ser obedecida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ter o cuidado de obedecer aquilo que está escrito na palavra. Porque ela é a verdade para as nossas vidas. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz restauração, ela traz crescimento espiritual. Ela alinha as nossas vidas com o Senhor, com a vontade do Senhor e com a palavra do Senhor. Então nós vemos que havia uma ordem do Senhor, e a ordem era não desobedecer a palavra, não desobedecer a lei do Senhor, e a desobediência trouxe problemas, trouxe maldições sobre o povo, porque Acã resolveu guardar para si as coisas que deveriam ser consagradas ao Senhor. Ele resolveu pegar para eles coisas que também eram malditos, roupas, coisas que não agradavam ao Senhor. Então ele pegou coisas malditas e coisas que eram para ser consagradas a Deus, e ele trouxe para a sua casa. Ele cresceu o olho naquilo que não era dele, naquilo que não era para ele. Irmãos, aquilo que é seu, aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. Não cresça o olho nas coisas do vizinho, não fique cobiçando a casa do vizinho, porque Deus tem o melhor para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que andam segundo a sua lei, para aqueles que andam segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o seu querer. E essa decisão, ela quebrou o pacto de proteção e o compromisso de Deus em dar vitória naquela batalha de Ai, a próxima batalha. Então havia uma promessa, e agora, por causa de um pecado, trouxe maldição não apenas na casa de Acã, mas trouxe maldição sobre todas as famílias. No capítulo 7, o versículo 11 diz assim: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então veja bem, por que Deus disse isso? Porque Josué estava orando a Deus na inocência. Ele estava até apertando Deus: Senhor, por que veio esse mal? Por que o Senhor permitiu que o nosso povo sofresse e morreu comandantes que eram amigos de Josué?
Pessoas importantes que foram mandadas para a batalha, ele nem foi, mandou lá uns 3.000, que era o suficiente para vencer aquela cidade. E uns 30 morreu de pessoas importantes ali, e outros voltaram humilhados. E agora Josué, ele entra diante do Senhor, e ele começa a se humilhar diante de Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Nós fizemos tudo certinho, nós odiamos a cidade 6 vezes, o povo ficou em silêncio, no 7º dia odiamos 7 vezes, na hora que o Senhor falou grita, nós gritamos, fizemos tudo certo, poupamos a família de Raabe, está tudo certo, matamos tudo, destruímos tudo. O porquê que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu que essas coisas viessem, que essas coisas acontecessem conosco, acontecessem com o teu povo, que está te buscando, que está te servindo? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado. Isso foi um choque para Josué, porque Josué estava convicto da sua oração. Eu vou chegar diante de Deus, Ele vai me responder, porque Ele deve ter errado. Não é possível, porque está tudo certo, o povo fez tudo que eu mandei. E muitas vezes nós achamos que nós estamos pregando, estamos ensinando, e que as pessoas estão andando, estão caminhando com o Senhor, e muitas vezes não estão. Muitas vezes estão vivendo uma vida 50%, 70%, e se não for 100%, irmãos, não adianta. Nós temos que nos entregar 100% a Deus. Naquilo que diz respeito a nós, nós precisamos nos entregar e crer que o Senhor vai nos fortalecer e vai nos sustentar em suas mãos. Então nós vemos que essa decisão de Acã não prejudicou apenas Acã, mas prejudicou todo o povo que estava ali. Todo o povo que estava para entrar naquela terra foi prejudicado. Eu quero ler aqui em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, a maldição, ela vem sobre a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas ele diz mais: e faço misericórdia. O que é misericórdia? É a graça de Deus. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque a graça, irmãos, a graça está sobre aqueles que reconheceram a salvação em Cristo. A graça está sobre aqueles que vivem em obediência e honra a palavra de Deus, honra os seus líderes, honra a sua igreja, honra os princípios sagrados. Então estes que andam diante da palavra de Deus, debaixo dos princípios do Senhor, a palavra diz que o Senhor visita até 1000 gerações para abençoar, mas aqueles que desobedecem, da 3ª a 4ª geração, são amaldiçoados. Então a maldição não veio apenas sobre Acã, mas veio sobre toda a sua linhagem, por causa do seu pecado, por causa daquilo que ele fez. As consequências foram terríveis diante de todo o povo que estava agora sofrendo as consequências do pecado, assim como nós temos também que passar pelas mesmas consequências do pecado de Adão, do pecado original. O que nos livra e que nos fortalece é a graça de Deus em Jesus Cristo, que nos salvou e que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino, para o seu reino. Então nós vemos, amados, que de alguma forma Josué estava mostrando para aquele povo agora que eles precisavam estar diante do Senhor, porque Deus tinha falado com ele: há pecado no meio do meu povo, reúne o povo, procure entre as tribos onde está o pecado. A segunda decisão foi a decisão de ocultar o pecado, de esconder o pecado, de maquiar o pecado. Deus agora começa a falar com Josué e diz para Josué: olha, há pecado no meio do povo. Eles pecaram, eles erraram, eles fizeram aquilo que não me agrada, que não me glorifica. Por isso veio esta maldição sobre eles. Agora comece a vasculhar as famílias, as tribos, de tribo a tribo, de família a família, de homem a homem, para descobrir onde está. Então aquele movimento aconteceu.
Eu acredito que Josué reuniu o povo e disse: olha, eu vou entrar nas famílias. E quando ele começou a entrar, as pessoas começaram a falar, porque o telefone sem fio funciona. Um conta para um, que conta para outro, que conta para outro. Josué está entrando nas tribos. Para quê? Porque Deus falou que há pecado no meio do povo, que o que aconteceu em Ai foi por causa de alguém que pecou, e por causa do pecado. Eu creio que isso chegou no ouvido de Acã, mas ele ficou quieto, estático, com medo, sem saber o que fazer, ou às vezes achando que isso ia passar, que ninguém ia saber. Porque muitas vezes, irmãos, o pecado nos faz acreditar que nós pecamos, satisfazemos nossa carne, trouxemos um prazer para a nossa carne, e depois, porque eu me arrependi, não, eu fiz, mas eu me arrependi, está tudo certo, ninguém vai ver, vai ficar tudo certo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Quando Davi quis esconder o pecado que tinha cometido com Betseba, ele fez de tudo, trouxe o homem não quis deitar com a mulher. Ele mandou o homem de volta, mandou matar o homem, e achando que estava tudo certo. E agora Deus traz o profeta Natan, e faz aquele homem entender que Deus é Deus, que conhece as nossas vidas, conhece a nossa mente, conhece a nossa história, o nosso deitar e o nosso levantar. E nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Então ele decidiu esconder. Ele poderia, logo na primeira vez que ele ouviu falar que o problema foi alguém que pecou, e ele sabia que ele tinha pecado, ele deveria ter trazido aquilo diante do líder. Falou: foi eu que pequei, eu não sabia, ou melhor dizendo, eu estava com tanto medo, e não sei o que, mas está aqui, eu pequei. Mas não, ele tomou a decisão de ocultar o que ele tinha feito, e Deus foi fazendo uma operação pente fino, foi trazendo as famílias, e veio uma tribo, veio outra tribo, e caiu na tribo de Judá, e caiu nos familiares de Acã, na família de Acã, na casa de Acã, em Acã. Foi que ele revelou o que ele tinha feito, porque ele tomou a decisão de tomar as coisas consagradas no tesouro do Senhor, e tomou a decisão de fazer aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós pegamos para nós aquilo que é para ser consagrado a Deus? Quantas vezes nós deixamos de consagrar aquilo que era para consagrar ao Senhor, e nós desfrutamos daquilo que era para consagrar ao Senhor? Seja o tempo que muitas vezes, irmãos, nós deixamos de consagrar o nosso tempo a Deus. Esse domingo eu não vou porque vai ter uma festa da minha prima. Outro domingo eu não vou porque é aniversário do meu pai. Domingo que vem eu vou porque é ceia. No outro domingo eu não vou porque não sei o que. Na terça-feira não vai muita gente, então eu também não vou. Eu estou deixando de consagrar o tempo a Deus, aquilo que pertence a Deus, de colocar diante do Senhor o que pertence a Ele. Eu estou desfrutando daquilo que era para mim entregar. Eu estou escondendo na minha tenda aquilo que era para mim entregar ao Senhor, dedicar ao Senhor. Porque os homens pegavam a prata, pegavam o ouro, pegavam os tesouros e iam levando para o tesouro. Mas eu creio que Acã pegou uma parte e levou, mas daqui a pouco ele pegou outra parte e falou: isso aqui eu vou guardar para mim. Não use aquilo que é para você consagrar a Deus. Quantas vezes Deus coloca em tuas mãos uma semente, em vez de você consagrar aquela semente que você sabe que é para Deus, porque a palavra diz que Deus dá pão ao que come e dá semente ao semeador. Então quando Deus te dá o pão é para você comer, mas quando Deus te dá a semente é para você plantar. E quando você decide plantar a semente, você colhe frutos de plantar esta semente. Em Mateus 22, do versículo 17 ao versículo 21, conta-se uma história. O discípulo fala para o Senhor: Senhor, nós devemos pagar imposto a César? E o Senhor falou: me dá aqui essa moeda, deixa eu ver. Quem está nessa moeda? E ele disse: é César. E o Senhor Jesus disse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. O que é dos homens, imposto, a sua conta, pague o que você tem que pagar, a sua conta de água, a sua conta de luz.
as suas despesas, tudo que você pague, o que você tiver que pagar, mas o que é do Senhor, entregue ao Senhor, dai a Deus o que é de Deus. Deus está esperando uma igreja que o adore em espírito e em verdade. E Ele diz na palavra que vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai está procurando para que o adore. Então entenda bem, igreja, entregue a César o que é de César, pague imposto, pague suas contas, cuide da sua família, mas adore ao Senhor, honre ao Senhor com as primícias da sua renda, honre ao Senhor com louvor dos teus lábios, com louvores de lábios, louve ao Senhor com as primícias da sua vida, do seu tempo, de tudo que você fizer, porque isso agrada ao Senhor, isso honra ao Senhor. Nós não podemos ocultar algo daquilo que é de Deus. Não oculte, entregue ao Senhor, porque o que é do Senhor, nós temos que entregar ao Senhor. Outra coisa que ele fez foi sustentar a mentira. Quantas vezes, mas é só uma mentirinha para a salvação, é só uma mentirinha para quebrar um galho, porque a irmãzinha ela é muito ciumenta, então se eu não mentir, ela vai bater no irmão. Não, conte a verdade, fale a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Nós precisamos caminhar pela verdade, pelos princípios da palavra, por aquilo que é a vontade do Senhor. Em Provérbios 28, 13, diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdias do Senhor. Aqueles que encobrem as suas transgressões, os seus pecados, aqueles que escondem os seus pecados, nunca prosperará, diz o texto. Aqueles que escondem os seus pecados, nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Então confesse os seus pecados diante de Deus. Fale para Deus o que foi que você fez. Quantas vezes, irmãos, a gente oculta da nossa família o que nós fizemos de errado, porque nós temos medo de perder nossa família, nós temos medo de causar um inferno na nossa casa, mas na verdade o inferno já está lá, porque existe brecha, porque existe pecado, porque existe coisas inacabáveis, e nós precisamos trazer conserto, porque Satanás não brinca de ser Satanás, ele está esperando o momento certo para entrar por esta brecha e destruir a sua casa. Mas se você for sincero, e você trazer a verdade, se você confessar a verdade, você vai trazer cura, você vai trazer restauração, você vai trazer libertação, e o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua família. Então aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. O versículo anterior, o versículo 12, diz exatamente o que eu citei aqui. Aqueles que encobrem os seus pecados nunca prosperará. Aqueles que encobrem os teus erros nunca prosperará. Você não vai ser próspero se você ficar escondendo quem você realmente é. Porque você pode esconder de mim, você pode esconder da sua família, você pode esconder dos seus amigos, você pode esconder do seu patrão, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele nos vê no secreto, Ele nos vê no oculto, e nós precisamos fazer conhecido diante de Deus as nossas vidas. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a forma de a gente ter os nossos pecados purificados e nós sermos libertos de toda a injustiça é confessando ao Senhor, é colocando diante de Deus quem somos, de fato e de verdade, sem reserva. Conte tudo, e Deus vai mudar a tua casa, vai restaurar a sua vida, vai mudar a tua sorte. Porque tentar esconder o pecado de Deus é pior que o pecado em si. Porque o pecado, quando nós pecamos, ele pode ter uma cura quando nós nos arrependemos, confessamos e nos convertemos. Mas quando você peca e você fica quieto, e você não confessa, e você não se arrepende, o pecado é uma brecha terrível para Satanás entrar e destruir você e sua casa.
Não vai muito longe, não. Olha para a sua casa. Hoje você está servindo a Deus. Mas olha para a sua família. Olha para aqueles seus parentes que não servem a Deus. Olha como está a vida deles. Olha como é a sua casa por causa dessa decisão. Às vezes nós temos jovens aqui que os pais não são cristãos. Às vezes nós temos irmãs aqui que o cônjuge ou algum dos filhos não são cristãos. Olha para a sua casa, a decisão errada que os da sua casa tomou. E olha o que está acontecendo lá. E muitas vezes isso tem prejudicado você também. E às vezes você está tomando a mesma decisão. Em vez de você ser exemplo para a sua casa, em vez de você ser exemplo para a sua família, você está tomando a decisão de ocultar o pecado, de viver no pecado, achando que ninguém está vendo. É verdade, nenhum homem está vendo, mas Deus está. E Satanás sabe, está aproveitando disso para destruir você e a sua casa. A terceira decisão é a decisão que contaminou o povo, que contaminou toda uma geração, por causa do pecado de um homem. Mais de 40 pessoas morreram, um exército voltou para casa humilhado, um líder foi colocar Deus na parede achando que Deus estava errado, mas ele percebeu que não era Deus, era o povo. Acredito que isso trouxe vergonha para Josué, mas Josué se colocou de pé e foi tomar as decisões que Deus tinha mandado ele fazer. No versículo 18, que nós já lemos, diz, peraí, estou lendo em Juízes. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais. Maldito o arraial de Israel e o turveis. Então, nós precisamos, amados, entender hoje, pela palavra de Deus, que o meu pecado, ele não prejudica só a mim, ele prejudica toda a minha casa, toda a minha família. Você que é marido, você que é esposo, você que é pai, o seu pecado não prejudica só você, prejudica a sua esposa, prejudica os seus filhos. Você que é mãe, você que é esposa, o seu pecado não prejudica somente você, prejudica o seu marido, prejudica os seus filhos. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos confessar e deixar. Aqueles que confessam e deixam, confessa o que você fez de errado e deixa de fazê-los, deixa de praticá-los, você vai alcançar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Em Hebreus, capítulo 12, nós já estamos indo para o finalzinho já. Hebreus capítulo 12. Versículo 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos serão contaminados. A palavra de Deus é muito clara. Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, nos santificarmos, nos purificarmos de toda a imundícia, de todo o pecado, como nós falamos aqui no domingo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Nós temos que nos livrar do pecado, nós temos que nos consagrar ao Senhor, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o texto continua dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, porque a graça é para todos nós, mas a Bíblia fala que nós não temos que usar da graça para dar ocasião à carne. E é um texto que fala que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Não, a graça não vai abundar sobre a vida de quem mais peca, mas sobre a vida de quem mais se consagra, e quem mais se livra de uma vida de pecado que não agrada ao Senhor. O texto continua dizendo: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados.
amargura, ressentimento que vem em você, que te faz pecar, brotando dentro de você, vai contaminar a sua família, vai contaminar os seus amigos, os seus irmãos. Então é importante eu não permitir que essa raiz de pecado, essa raiz de amargura brote dentro de mim. Mas eu preciso confessar, eu preciso deixar de praticá-los para que isso traga a bênção de Deus sobre a minha vida. Nós vemos que logo após descobrir que o pecado estava na casa de Acã, a ordem de Deus foi pegar Acã, toda a sua família, esposa, filhos, linhagem, e eles foram queimados. Olha que coisa triste. Hoje Deus não vai queimar ninguém. Nós estamos no tempo da graça. Deus não vai colocar ninguém na fogueira. Mas nós precisamos viver em consagração, em santificação, viver uma vida de filhos, filhos que honram o Pai, que obedecem ao Pai, que vive segundo as ordens do Pai, os princípios estabelecidos pelo Pai. E como filhos nós vamos viver em santidade, como filhos nós vamos viver em obediência, como os filhos nós vamos viver em honra, como os filhos nós vamos servir na casa do Pai. Nós vamos cuidar dos negócios da casa do Pai, para que o nome do Pai em tudo seja glorificado. A maior preocupação de uma igreja local é com os problemas que acontecem do lado de dentro, não do lado de fora. Porque do lado de fora, irmãos, está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Satanás, ele não pode destruir a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas o problema é dentro. Como aqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que são filhos estão vivendo. E é isso que realmente conta. Porque dependendo de como nós estamos vivendo na igreja, como crente, como filho de Deus, isso vai refletir lá fora, das pessoas que estão te vendo, que sabem quem você é, lá na rua da tua casa, lá no seu trabalho, lá no meio da sua parentela. Eles sabem como é a sua conduta. E muitas vezes isso pode atraí-lo para a presença de Deus, para servir o mesmo Deus que você, como pode afastá-los, por não querer servir a Deus como você serve. Então nós precisamos entender que o maior problema é dentro da comunidade. E nós precisamos resolver estes problemas. Em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis ele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Está falando das pessoas dentro da igreja, não é fora, da comunidade, das pessoas que estão na comunidade. Com esses nem comam, nem bebam, diz a palavra. Por quê? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Porque eles estavam olhando as coisas que estavam acontecendo fora, e não estavam vendo o que estava acontecendo debaixo dos seus próprios olhos. Como diz a palavra, por que você está tirando o cisco do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, para depois com clareza poder tirar a trave que está no olho do seu irmão. E quantas vezes a gente julga o nosso irmão por causa do erro dele, e nós não olhamos para o nosso, para o que está dentro. E quantas vezes a gente está preocupado com o que está fora? Não julgais vós também os que está dentro?
Nós precisamos entender isso. Externamente os inimigos fazem oposição contra Deus, se levanta. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em 1 João 5,18, vamos ler aqui. 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então aquele que é nascido de Deus não peca, diz a palavra aqui, e o maligno não lhe toca. Então não dê brecha, não ande no pecado, para que você viva os planos do Senhor. Em Mateus 16, verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós precisamos continuar firmados naquilo que é a vontade de Deus. Concluindo, quem desobedece às ordens do próprio Deus, como fez Acã, corre o risco de ter o mesmo fim que ele teve, caso não se arrependa. Sempre há uma solução, e esta está na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele é digno. Glória a Deus. Mais forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor a tua igreja. Nós não queremos ser inconsequente como foi Acã. Nós não queremos ser desobediente como foi Acã. Nós queremos, Pai, ser obedientes à sua palavra. Nós queremos caminhar em santidade. Nós queremos caminhar, Senhor, em louvor e exaltação ao teu nome. Então entra agora na sua igreja, na vida dos teus filhos, tantos que estão aqui quanto os que estão em casa. Que a palavra do Senhor entre em cada coração. Que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração. E que acima de todas as coisas, o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor. Nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a sua igreja. Fortalece, nos sustenta, nos alinha ao centro da tua vontade, Senhor, e aos princípios da tua palavra.